Oi, tudo bom? Hoje é domingo, dia 29 e é dia de culto. E eu fico feliz que você pode estar comigo nesse momento para nós cultuarmos a Deus também de um jeito diferente. Não estamos dentro do templo, mas nós podemos na nossa casa fazer um culto a Deus. E eu quero com você, nesse momento, ter um tempo para nós ouvirmos a palavra de Deus e também para nós orarmos a Deus e louvarmos ao nosso Deus que tem cuidado de todas as nossas necessidades. Nós estamos juntos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como uma palavra de saudação, eu quero ler um pouco da história e quando Jesus anda sobre as águas e os discípulos percebem Jesus andando sobre as águas e Pedro, cheio de coragem, ele diz: Senhor, se é tu mesmo que está andando sobre as águas, manda que eu vá até aí. Então, e essa história está em Mateus 14, no versículo 29 até o 32, esse é o texto que eu leio. Venha, respondeu Jesus para Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Meu irmão, quantas vezes a gente repara mais na força do vento, na altura das ondas, do que aquele que está à nossa frente, aquele que diz para nós: vem, pode vir, apesar do vento, apesar das ondas, venha confiante, venha com fé. Mas aí no meio da caminhada a gente repara nas circunstâncias ao nosso redor. E Pedro passou por isso e ele começou a afundar na vida. Mas aí quando ele gritou por socorro, imediatamente Jesus estendeu a mão para ele. E o que me alegra nesse texto é que Jesus salva não só as pessoas de fé imensa, Ele salva as pessoas de fé pequena também. Ele salva a mim. E ainda bem que Ele faz isso. Ainda bem que Ele faz isso por nós. E Ele não fica medindo a nossa fé para nos estender a mão. Imediatamente Ele nos salva quando nós clamamos. Irmão, Jesus está ao nosso lado, está à nossa frente, está por debaixo, está por cima, está cuidando da nossa vida de uma forma integral. Ele sabe o que passamos e Ele está com a mão estendida para nos segurar nesse momento. Creia nisso. Amém. Eu quero, nesse momento, entoar a Deus um louvor. Através dos louvores a nossa fé ela é estimulada e nós falamos para Deus daquilo que nos motiva a vida e daquilo que nos traz confiança. É um jeito de nós falarmos bem a Deus e eu creio que Deus recebe muito bem o louvor dos nossos lábios e eu te convido para cantar, se você conhece a canção Deus é Fiel, do Asaf Borba. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre
Deus, muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. E Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. E na palavra nós aprendemos que Ele está com um olhar atento às nossas necessidades e preocupações. E Ele está sempre cuidando de cada um de nós. Eu quero convidar você para um momento de oração nessa hora. Pai querido, obrigado porque Tu és fiel. Fiel à Tua palavra, Senhor. Fiel ao Teu próprio amor. E é por isso que o Senhor cuida de nós e nos guarda do perigo e de males e nos sustenta também quando nós precisamos desse sustento. Obrigado, Senhor, porque Tu estás presente entre nós, em nossas vidas. Obrigado porque Tu estás conosco também nesse momento de cultuar o Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Pai, nessa hora. Abençoa-nos com a Tua palavra, palavra que é fonte de alimento para as nossas vidas, palavra que nos dá o sustento para o dia a dia. Abençoa-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos derrame do Teu poder, da Tua graça, através da mensagem que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meu irmão, hoje não é eu que vou trazer a palavra, mas é o nosso irmão da igreja, o Fabinho, e creio que o Senhor já falou com ele e o Espírito Santo já está com ele, abençoando ele para esse momento, para nos trazer a mensagem que é do Senhor para as nossas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim eu garanto que você será cumprimentado independente do horário que estará assistindo essa mensagem. Bem, a mensagem de hoje trata a respeito da ressurreição de Jesus e também da promessa que Ele faz da nossa ressurreição. O texto bíblico base para essa mensagem se encontra na primeira carta de Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. Mas antes de ler o texto, alguns versículos desse texto, eu gostaria de fazer uma brincadeira para ilustrar e para facilitar o entendimento daquilo que a gente precisa aprender sobre como a gente precisa se comportar diante dessa promessa de Jesus. Vamos lá. Aqui na minha mão direita eu tenho uma moeda de R$1, uma moeda que foi cunhada no ano de 2017, fabricada em 2017. Esta é a minha promessa. Você crê? Aqui está a moeda. Você que acreditou, que creu. Eu vou aproximar aqui para ver se você consegue ver o ano. Consegue?
Legal. Legal. Obrigado por aqueles que acreditaram em mim. Mas eu tenho outra promessa. Dentro da mão esquerda eu tenho uma chave um pouco maior, aquelas um pouco mais antigas. E esta é a minha segunda promessa. Você crê? Você acredita em mim? Parabéns, obrigado àqueles que acreditaram. E para encerrar essa pequena ilustração, eu digo que na minha mão direita tem agora um objeto de muito maior valor. Trata-se de uma aliança de ouro. Uma aliança de ouro. Esta é a minha promessa. Você acredita? Você crê em mim? Bom, no final, eu vou revelar essa última promessa. Agora, eu peço que você acompanhe. Sugiro que você não pegue a Bíblia, mas acompanhe a leitura. Vou fazer ela na leitura da versão NVI, nova versão internacional, de alguns versículos, e vai ficar melhor a compreensão se você apenas ouvir. Lerei de uma forma mais pausada, com clareza. Vamos à leitura, então. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero que lembrem-se o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que principalmente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está vivo hoje, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Continuando. Se é somente nesta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou como diz em outra tradição, os mais infelizes dos homens. Se cremos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Continuo mais adiante, e mais adiante começa a falar a respeito de como será o nosso corpo após a ressurreição. Assim será o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E finalizando o texto, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
pois a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é e não será inútil. Amados, qual é a grande e extraordinária notícia contida nessa palavra de Paulo? Jesus ressuscitou, nada pode ser maior. Você lembra do início dessa mensagem, quando eu fiz uma brincadeira e disse que dentro da minha mão direita havia uma aliança de ouro? Pois eu não vou encerrar a mensagem sem antes revelar o final dessa história. E para você que não acreditou, que não confiou em mim, eu peço que feche os olhos. Para você que acreditou e que confiou em mim, aqui está o resultado da sua confiança. Uma linda aliança de ouro. Encerrando esse momento, eu quero dizer: você que fechou os olhos pode perceber a escuridão e a tristeza daqueles que não creem. Mas você que confiou desde o início e no final ficou alguns minutos em suspense, na esperança e na fé que eu tivesse realmente uma aliança de ouro na mão, pense, você que confiou em mim, que sou um homem falho e pecador, terá muito mais motivo para confiar nas promessas de Jesus. E eu diria, não somente no que Paulo explicou ao povo de Corinto, mas muito mais aquilo que Jesus revelou através dos evangelhos. Nós conhecemos tantas e tantas promessas de Jesus, e mais do que isso, nós experimentamos na nossa vida, e enxergamos na vida de outros irmãos da comunidade ou amigos, o que o poder e o amor de Deus é capaz de fazer na vida daqueles que creem. Pois esse mesmo Jesus prometeu que morreria por você e por mim. E ele também prometeu que iria ressuscitar no terceiro dia. E se você e eu crermos nisso e permanecermos nele, nós também ressuscitaremos num corpo glorioso, na volta de Jesus, que virá entre nuvens, com poder e glória, para buscar o seu povo, aqueles que creram nele. Amém. O nosso Deus, Ele é bondoso, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer governar nossas vidas, Ele quer cuidar de tudo para nós, Ele quer reinar em nós. E através da palavra Ele nos instrui, Ele nos ensina o que Ele deseja para nós, as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós, mas Ele também ali deixa claro o caminho que Ele quer que nós trilhemos. Eu quero convidar você também a expressar a sua fé em Deus, cantando: reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar
pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. O Senhor reina sobre nós. E a palavra de Deus diz que nós podemos levar a Ele todas as nossas preocupações e ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero com você, num breve momento também, orar a Deus. Pai Santo, Tu conheces todas as nossas necessidades. Tu conheces o momento que nós vivemos, as nossas preocupações e temores também com relação à vida. Mas cremos também que Tu nos conheces, que Tu nos amas, Senhor, de forma profunda e que não vai deixar faltar nada para nenhum de nós. Não vai deixar faltar nada na nossa casa. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque o Teu desejo é cuidar das Tuas ovelhas, dos Teus filhos. E por isso nós podemos Te render graças nesse momento, porque tudo já está na Tua presença. E na hora certa o Senhor vai nos dar tudo aquilo que precisamos. As respostas de oração o Senhor vai nos conceder. O nosso clamor o Senhor vai responder. Obrigado, Senhor. Guarda-nos de cairmos em tentação. Guarda-nos de nos afastarmos da fé em Ti. Guarda-nos de não falarmos bem de Ti, de bendizer o Teu nome, Senhor, mas de ficar reclamando. Não permita isso, Senhor. Ajuda-nos a sermos um testemunho da fé em Cristo para esse mundo. Abençoa a nossa casa, Senhor. Não deixa, Senhor, que o mal venha a nosso lar, que o mal ataque nossa casa e família. Coloque os Teus anjos acampados ao nosso redor e nos proteja hoje e sempre. Assim nós clamamos no nome santo de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê a paz, hoje e sempre. Amém.